O conceito de desenvolvimento baseado em eventos é aquele em que o fluxo de um programa ou fluxo de objetos depende de eventos externos que ocorrem para assim realizar determinadas ações. Por exemplo, num jogo, a tecla em espaço é pressionada, ande 100 passos. Não que nem que eu vou apertar uma barra de espaço, ele andou 100 passos. Eu poderia colocar aqui, quando alguma coisa é clicada, ande 100 passos. Então, a programação por eventos espera com que aconteça alguma coisa para poder realizar outra ou N outras coisas, inclusive disparar novos eventos. Isso é largamente utilizado no desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de aplicações web, que, por exemplo, o mouse foi clicado, o mouse mexeu, o mouse passou em cima do link. Tudo isso é um evento. Então aqui, tá vendo esses links aqui, eles brilham? Então o navegador fica esperando. Quando o mouse passar em cima, mude a cor. Tá aqui. Em termos de desenvolvimento de jogos, isso é um dos conceitos mais fundamentais que você pode aprender. Porque no jogo você também fica esperando um input do usuário, você fica esperando com que o jogador morra para poder reiniciar, você fica esperando com que a conexão, que o jogo conecte ou desconecte para poder tratar diferentemente num jogo multiplayer. Um clássico exemplo é o Pac-Man. No Pac-Man, os fantasmas ficam ativamente procurando por você. No momento que você come a bolinha, a bola de poder, todos eles fogem. Então isso é um evento. Todos os fantasmas ficam ouvindo um evento. Se o jogador comer a bola poderosa, eu saio correndo de medo. Se ele não comer, eu continuo buscando. Olha lá, eu comi. Então, agora eles estão correndo de medo. Assim que a bola acabar, que o poder acabar, eu vou parar de ficar com medo. Fiquei com medo. Em documentações, navegadores de objetos, por exemplo, como esse aqui no Roblox Studio, eventos são mostrados com um raio. Então, por exemplo, aqui no objeto mouse, na classe mouse, né, você tem esses eventos. Está vendo aqui o raio? Então, se você vir um raio, quer dizer eventos. E na programação, como é que funciona para você implementar eventos? Primeiramente, tem dois padrões bases, que é como nomear eventos, como adicionar e ouvir eventos. Os eventos são baseados em ações que ocorreram, então, ou seja, está no passado. Os nomes normalmente são colocados dessa forma: on, ação que ocorreu. O que seria isso? Traduzindo literalmente, on seria assim: quando o player ficou poderoso. Num padrão de software você vai ver on player powered up, em inglês, ou seja, o player ficou poderoso. Quando o player ficou poderoso. Ou pode ser também no momento que o player ficou poderoso, faça isso. Nesse caso, fuja. Como adicionar e ouvir eventos? Por um método que é normalmente chamado de Add Event Listener. Ó, se você notar, até aparece aqui o autocomplete, ou seja, alguém quer ouvir, então aqui o listener é aquele que está parando e está ouvindo. Ele vai ficar só ouvindo. Nesse caso é o fantasma. Ó, o player está poderoso? Não. O player está poderoso? Não. Ele fica ouvindo, entendeu? Ele na verdade não pergunta, ele fica só ouvindo. Então tá aqui. Você vai adicionar alguém que vai ficar ouvindo um evento, o nome do evento e quem que vai ficar ouvindo. Então ele não vai nem ficar esperando, ele só vai estar assim ouvindo. No momento que ele escutar poder, estou poderoso, ele vai executar uma ação. E aonde que você adiciona esse método? Você vai adicionar naquele responsável por emitir o evento. Então, alguém emite um evento. Nesse caso, o jogador emite o evento on power up, ou seja, o jogador vai emitir o próprio evento chamado Eu Fiquei Poderoso. E a partir disso, ele vai emitir o som.
e todos os ouvintes, né, todos os, aqui, quando você adiciona os ouvintes, vão reagir. E como a gente vai programar isso? Bom, primeiramente, a programação e criação de um motor de eventos pode ser bastante complexa, tá? Mas não se preocupe, porque motores de desenvolvimento de jogos, programação de interfaces gráficas, por exemplo, para web ou softwares, já vem, essas bibliotecas, esses frameworks, esses motores já vêm com todo um motor de eventos, porque isso é extremamente importante, é a base, é o fundamento. Como eu mostrei naquele exemplo aqui no Scratch, por exemplo, até o próprio Scratch já vem com os eventos, porque assim, isso aqui é fundamental. Como é que o usuário vai conseguir tratar o teclado? Por exemplo, aqui apertei barra de espaço, vou avançar 1000 passos. Ó, até sumir o gato daqui. Então, a parte de, o motor de eventos já vem por padrão na maioria dos motores. Mas é extremamente importante que você pelo menos entenda os fundamentais por trás, como eu expliquei aqui. Só que agora eu vou programar, então, um pequeno motor aqui para exibir esse evento, esse formato aqui do Pac-Man, que é o jogo começa, todo mundo segue a vida normalmente. No momento que o usuário comer a pizza, digamos assim, vamos reagir e sair correndo de medo. Agora você me pergunta, mas não é só eu executar um loop nos fantasmas e mostrar assim, if usuário ponto colidiu com pizza, then fantasmas, né? Digamos que aqui seja um loop for fantasmas do fantasma.sair correndo. Isso aqui é só se chama pseudocódigo, que eu só estou dando um exemplo, não é um código real. Sim, isso é possível. Só que agora vem um outro conceito extremamente importante de evento, que é um objeto não conhece o outro, porque como eu falei, ele só está esperando, ele só está ouvindo. Então, o player não precisa conhecer os fantasmas e os fantasmas não precisam conhecer o player. Isso é extremamente importante, por quê? Porque assim você cria coisas que não são vinculadas umas a outras, não dependem uma das outras, elas dependem, como eu falei lá no começo do vídeo, é uma programação orientada a eventos, ou seja, depende de fatores externos, não depende de entidades criadas. Assim não cria uma situação de dependência de objetos, cria uma situação de dependência de eventos. É a mesma coisa que dizer que aquele link fica dependendo do mouse para poder existir. Não, ele está ali, ele continua existindo, ele só vai reagir. Tá aqui, ó, eu fiquei amarelo porque você passou o mouse em cima de mim, mas ele não depende do mouse para existir, entendeu? É o mesmo aqui, é o mesmo conceito aqui. Eles não dependem do jogador para poderem ficar agindo. Eles, óbvio, eles vão até procurar o jogador, eles vão colidir com o jogador, mas para a maioria das ações eles só ficam como ouvintes. Então, escutei que o jogador comeu uma pizza, caramba, vou sair correndo daqui, entendeu? Então é isso que acontece. Vamos programar agora isso aqui por cima, vamos lá. Eu criei já um arquivo aqui chamado fantasma.lua, player.lua, eventos.lua. Então, eu vou criar primeiro a classe aqui do fantasma. É o seguinte, a partir de agora, eu vou então aqui programar com o vídeo acelerado. Daqui a pouco eu falo com vocês.
Bom, eu já programei aqui um esqueleto. Eu tenho que adicionar ouvintes ao jogador. Eu tenho que ter uma possibilidade de remover ouvintes. Por exemplo, o fantasma morreu. Aí o fantasma vai falar para o player, vai remover ele como ouvinte do player. E usuários têm ações. Então, por exemplo, ficar poderoso. Nesse caso, então, você entendeu? Você adiciona os ouvintes no objeto ao qual esse ouvinte quer ouvir o som. Tá? Então, por exemplo, quem vai emitir o som é o player. O player, estou poderoso. Então, ele é responsável por segurar os seus ouvintes. Eu não preciso controlar esses ouvintes. Eu simplesmente seguro aqui. Ó, eu tenho X ouvintes. Então, tá aqui. Aí, quando acontecer alguma ação, então, por exemplo, fiquei poderoso, o jogador vai falar aqui, ó, vai ter um método chamado executar callbacks. Ele vai navegar por todos os seus ouvintes e vai chamar, baseado nesse evento, então o jogador inclusive pode ter vários eventos, por isso que eu coloquei aqui dentro de um array. Então um array nome do evento, aí eu vou pegar o nome do evento, todos os ouvintes que estão nesse evento. E aqui eu vou chamar a função que se chama em programação de software, você dá o nome de callback, ou seja, você vai chamar uma função depois que o evento ocorreu. E só que eu não preciso saber que função é essa. Aí que está a mágica, entendeu? Você não precisa conhecer essa função, você só vai chamar ela, depois do evento acontecer. Então, como que você faz para adicionar o ouvinte? Instância, pronto. Vamos colocar em português mesmo. Adicionar ouvinte. Evento. Quem é? E qual é o callback? Agora aqui. Pronto, aqui eu consegui adicionar um ouvinte ao evento do jogador. Agora vamos remover esse ouvinte. Instância, pronto, remover ouvinte. Nesse caso é quem? Quem que eu vou remover? Table.remove self.ouvintes. Vamos deixar assim por enquanto para ver em qual caso eu vou usar isso aqui, tá? Agora as ações dos usuários. Instância, iniciar, então quando o jogo começar, executar callbacks para o evento chamado, vamos usar o padrão aqui de software, onStarter. Eu estou misturando inglês com português meio propositalmente. Por exemplo, callback. Aí aqui eu coloquei em português, adicionar ouvinte, mas poderia ser, coloca aqui, não esqueça disso, normalmente chamado add event listener, ok? E aqui é normalmente chamado remove event listener, feito? E aqui eu vou fazer o padrão em inglês. Então, onStarted, assim que o usuário começar, function, instância, poder executar callbacks, né? On powered up. Lembre-se que tem que ser tudo no passado. Instância, não tem que ser, mas senão fica estranho, é difícil de entender, outros programadores podem não entender. Quando você coloca esse padrão de nomeação, você sabe que é um evento. On fraco. Okay. Poderoso. Fraco. Executar callbacks on power down, ou seja, quando o usuário perdeu o efeito da pizza. Vamos até mudar aqui. Comer pizza esfomeado. Pronto. Assim faz mais sentido. Tá, então aqui eu tenho as ações e eu executo os eventos. Agora, o fantasma também vai ter um evento. Incrivelmente, vai ter um evento chamado assim, quando morrer, quando morri. Porque assim, eu posso, o jogo pode reagir, por exemplo, quando acabar todos os fantasmas, vitória, entendeu? Quando o fantasma morreu, o jogador pode parar ele tem que ser removido do jogador, tá? Para o jogador não ficar mais ouvindo fantasmas mortos. Olha o trocadilho aí, ó. Fantasma morto, ó.
Aqui é a mesma coisa que o player. O ideal seria ter uma biblioteca externa, tal, mas vamos só repetir o código aqui. Agora vamos ao jogo. Então, local fantasma, require fantasma. Se você não souber o que é isso aqui, assista os vídeos anteriores de Lua. Player igual require player. Nos casos só vai ter um player, então já vou chamar diretamente ele aqui. Aí eu não preciso criar depois. Agora, local fantasmas, tá aqui. Vamos criar, para ficar simples, 2 fantasmas primeiro. Então, nome igual a 1 a 2, então 2 fantasmas. Local fantasma igual vou colocar aqui novo fantasma. Pronto. Fantasma ponto new nome. Agora vem a parte mágica, que é adicionar o fantasma como ouvinte do jogador. Então, como que era o nome mesmo aqui do método? Adicionar ouvinte. Nome do evento onPoweredUp. Tá aqui. onPoweredUp. Quem que vai ouvir? O fantasma. E o que vai acontecer? Aqui vem uma parte mágica. Quando o jogador ficar powered up, esse fantasma aqui novo que está ouvindo, ele vai executar uma função que você está criando aqui na hora. Nesse caso, ele vai executar a função dele chamada fugir. Ah, e por que você não pode colocar direto aqui? Novo fugir. Porque aqui eu vou estar executando já a função aqui agora. Então eu tenho que dar um jeito, eu tenho que passar aqui para o Lua, que eu vou chamar a função fugir. Eu vou chamar uma função que chama a função fugir, entendeu? Então eu estou definindo uma função aqui que se chama uma função anônima. Essa função anônima ela não tem um nome, mas ela executa, ela sempre vai executar. Essa função está sendo salva dentro de uma variável que é aqui. Tá vendo aqui? O callback, essa é a função, uma função anônima, ela está sendo salva aqui dentro. Em outras linguagens você conseguiria passar, por exemplo, assim, novo.fugir, por exemplo, sem parênteses. No Lua também dá, mas é muito mais complexo de eu explicar, não vem ao caso. Então, considere dessa forma. Adicionar ouvinte. onPoweredDown. Então, quando o player perder o poder, o fantasma vai atacar. E quando o jogo começar, onStarted, o fantasma vai atacar. E o fantasma, o player agora vai ouvir, adicionar ouvinte. O player vai ouvir quando o fantasma morrer. Player. Porque assim, eu vou remover todos os fantasmas ouvintes. Remover, como é que é o nome aqui? Ouvinte. Quem que é esse ouvinte? O fantasma. Perfeito, né? E agora que eu venho no table.insert, fantasmas, eu adiciono esse fantasma aos fantasmas do jogo. Agora vamos lá. Vamos ver se está tudo certo, deu algum erro aqui. Aqui, impairs, que é impairs. E aqui é impairs. Beleza. Vamos ver. Mais um erro. Eventos, linha 20. Aqui não é fantasma, aqui é novo. Perfeito, está funcionando o código. Vamos lá. Olha a mágica. Eu não preciso me preocupar em fazer um loop nos fantasmas aqui no jogo. É apenas a questão dos ouvintes. Vamos lá. Player.start. Se tudo der certo, vai ter que aparecer assim. Fantasma 1 está atacando, fantasma 2 está atacando. Porque se você se lembrar, assim que
aqui, ó, on start, então quando o jogo começar, quando eu chamo start, eu vou emitir o som comecei. Aí o fantasma é um ouvinte desse comecei. O que acontece quando como ele é ouvinte, ele chama o próprio método chamado atacar. Tá aqui. Fantasma está atacando. Vamos lá. Tan, tan, tan. Ctrl B. E um monte de erro. Aqui, então, é em português. Tá aqui. Fantasma 1 está atacando, fantasma 2 está atacando. É reacionário. É muito bom isso e jogos funcionam dessa maneira. Vamos aqui colocar uma linha para ficar fácil. Agora, player comer pizza. Pam, 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 pam. Vai ter que aparecer fantasma 1 e fantasma 2 está fugindo. Aqui, ó. Fantasma 1 e fantasma 2 está fugindo. Vamos colocar essa linha de novo. Vou colocar várias aqui. Player esfomeado. Acabou a pizza, tá? Fantasma 1, fantasma 2 está atacando de novo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui na nossa array de fantasmas e vou colocar o fantasma número 2 e vou colocar aqui, como é que é o nome? Morrer, tá? Eu morri. Fantasma 2 morreu. Beleza. Que aqui não foi um evento, eu chamei o método dele diretamente. Só que, como ele morreu, o player estava ouvindo. Ó, eu vou ficar ouvindo quando alguém morrer. E aí, assim que eu comer, ele não deve mais ser um evento do comer. Vamos ver. Aconteceu alguma coisa errada. Vamos ver o que aconteceu. Tá aqui o fantasma, eu vou adicionar o player, vou remover o ouvinte. Player.remover ouvinte. Fantasma. O que aconteceu aqui? Aqui, pessoal, eu cometi um gravíssimo erro. Se você notar aqui, player.comerpizza, eu emiti o evento. Até vou mudar aqui o nome que faz mais sentido, né? Emitir eventos. Tá? Emitir eventos. Então, aqui eu estou emitindo o evento. Comecei, fiquei poderoso, fiquei fraco. E eu não fiz isso no fantasma. Então, emitir evento. E aqui sim, morreu, eu vou emitir o evento on diet. Agora sim. Vamos lá. Então, o jogo começou, os fantasmas estão atacando. O jogador comeu pizza, eles estão fugindo. O jogador ficou esfomeando, eles estão atacando de novo. O fantasma 2 morreu. E agora, eu comi pizza, só tem um fantasma. Perfeito, né? Vamos colocar aqui esfomeado, ó, continua só tendo um fantasma. Agora eu vou matar o segundo fantasma. Fantasma 1 morreu. Agora eu vou colocar aqui, comer pizza. Não tem mais nenhum fantasma. Aqui agora faltou só um evento que seria assim. Quando toda vez que um fantasma morre, o jogo em si, então a classe do jogo estaria ouvindo por esses fantasmas morrendo. E assim que o jogo detectasse mais nenhum fantasma, beleza. O jogo está ganho. E aí e o contrário também. O jogo detectou que não tem mais o jogador, porque o fantasma colidiu com ele. Game over. Então, é uma programação baseada em emissão, entre aspas, de sons. Eu gosto de falar dessa forma. Bom, o vídeo acabou. Você já se inscreveu? Não? O que você está esperando? Se inscreva agora, dá aquele like bacana, compartilha com todo mundo, porque assim eu sei se você está gostando ou não, para continuar produzindo mais, né? Então vamos lá, se inscreva.